Fala pessoal! Você sabia que existia uma relação entre a pandemia de 1919 e a de 2019, aquela da gripe espanhola lá atrás e a da Covid-19, e que tem a ver justamente o Pilates nesse contexto todo desde 1919? Embora 100 anos separam ambas as pandemias, algumas lições a gente pode tirar justamente quando estava nascendo o método do Pilates e como está sendo tratado a pandemia hoje com o método Pilates. Então temos 100 anos de evolução, mas desde aquela época o Pilates já intervém nas pandemias. Para isso temos que ter um pouquinho de história. Justamente em 1919, o Joseph Pilates ele estava na Inglaterra nesse momento. Ele saiu da Alemanha, ele foi para a Inglaterra dentro do esforço de guerra da Primeira Guerra Mundial e assim meio que foi preso, né, digamos assim. Ele ficou num campo de concentração em Lancaster, se eu não me engano, na Inglaterra. E nesse campo de concentração ele começou a aplicar o método dele, primeiramente nele próprio, né? Ele já estava estudando isso há muito tempo, desde a adolescência dele, e ele começou a aplicar nas pessoas que estavam junto com ele lá, no galpão, no quarto, na parte lá onde fica todas as pessoas detidas. Começaram a ver que as pessoas estavam tendo nenhuma ou pouquíssima gripe espanhola, justamente onde ele estava aplicando esse método. Então, o método que ele estava criando, ele estava fazendo alguns exercícios, muitos exercícios respiratórios. Então, muitas pessoas ficaram boas das afecções respiratórias causadas também pela gripe espanhola. Então, ali começou a dar um startzinho nele em relação ao método, o quão benéfico ele é em relação a todo esse contexto que estava tendo na época da gripe espanhola. Então, sendo esses relatos e essas evidências que ele estava encontrando de pessoas que estavam melhorando da sua condição respiratória na gripe espanhola, não era muito difícil de se imaginar que na pandemia, principalmente no início da pandemia, hoje a gente já está passando por um processo bem menor, com bem menos casos, a vacina já está bem estabelecida na sociedade como um todo, mas é interessante a gente também mencionar que quando iniciamos os nossos atendimentos aqui na Corpage, as pessoas que tiveram Covid tiveram também a sua recuperação muito mais rápido dentro do Pilates. Então não foi nenhuma surpresa para a gente essas pessoas terem esse tipo de recuperação. Até porque a principal complicação do Covid-19 é dentro do aspecto respiratório. E o Pilates trabalha muito esse aspecto respiratório. Então, era normal a gente ver que com o exercício do Pilates e a respiração aplicada dentro do exercício, essa melhora fosse cada vez mais evidente em nossos clientes. O Pilates, por método, ele vai trabalhar bastante a respiração profunda e controlada. Não necessariamente em todos os exercícios, mas quando a gente quer estimular, e é sempre bom estimular também a parte respiratória, a gente faz essa respiração muito profunda e uma respiração controlada, da qual você pode deixar de forma natural ou de forma controlada mesmo, a ponto de que você esteja fazendo o exercício durante toda uma expiração ou durante toda uma expiração sem apneias. E nesse aspecto do controle da respiração é onde você exercita muito os músculos respiratórios e faz com que você tenha uma saúde pulmonar muito melhor. E quando eu falo músculo respiratório, eu falo deles o principal, que é o diafragma. Então, a respiração diafragmática, que antes é meio que, não vou dizer negligenciada, porque a respiração nossa é algo muito automático, então a gente não fica pensando muito como é que está o diafragma, como ele está se comportando. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer os exercícios e começa a gerar uma consciência corporal para esse diafragma,
ele vai se fortalecendo e ele vai fazendo com que a respiração, exista uma expansibilidade pulmonar, pontos onde o pulmão foi afetado pela Covid ou pontos aonde a Covid não chegou, mas que existe uma pouca expansão e pode haver um prejuízo, ou então pontos onde a capacidade pulmonar foi naturalmente diminuída pela questão da idade e a gente consegue retomar isso. Então todo esse treinamento da respiração feita dentro do Pilates é super benéfico para a saúde pulmonar. Além disso, o Pilates, como prática de exercício físico, não exclusivamente o Pilates, mas o Pilates, além de trabalhar essa parte respiratória, ele é um exercício físico. Então, a parte do exercício físico em si, por si, melhor dizendo, ele já traz um benefício imunológico. Então, a parte imunológica, a parte de defesa do nosso organismo, fica mais fortalecido. E aí, com a prática constante do Pilates, esse sistema imunológico, ele não apenas evita com que você tenha Covid, ou se você tiver, você vai estar com o sistema imune mais fortalecido, que você não vai ter tantos problemas, mas outras afecções também infecciosas, uma gripe, um resfriado, até uma dengue, faz com que você tenha essa doença. Não necessariamente vai evitar, pode até evitar, mas você pode até ter essa doença, mas que você passe por ela com maior tranquilidade, por justamente você estar com o seu sistema imune mais fortalecido também. Outra lição importante que podemos aprender com o Pilates, não o Pilates método, mas sim com o Joseph Pilates, é a questão do autocuidado que ele sempre falava, né? O Pilates por si, ele não é uma questão apenas de você fazer um exercício físico, é uma questão de você ter isso como filosofia de vida. Então, você ter isso como autocuidado, você cuidar da sua saúde como um todo. Então, o próprio exercício do Pilates faz com que você tenha esse tipo de reflexão, tenha a capacidade de você enxergar que você, através apenas de exercícios físicos, você pode dar uma condição melhor para o seu bem-estar, você pode dar uma condição melhor para a sua própria saúde. Então, a questão do autocuidado é muito forte para os praticantes de Pilates. Então foi por isso que normalmente no período que as coisas foram melhorando na pandemia, que a gente pôde começar a fazer os atendimentos, a gente viu uma necessidade das pessoas terem esse autocuidado despertado nelas. Então a gente sempre estimulou essa questão não apenas do autocuidado para você vir fazer o Pilates, fazer o exercício físico, se alongar, etc e tal, mas você também tem uma boa qualidade de sono, você se alimentar melhor, você prestar atenção em alguns hábitos que estavam fazendo mal. Então, todo esse aspecto dentro de uma aula de Pilates, não é que a aula de Pilates vai ter toda essa terapia, mas você vai dentro da aula de Pilates, através do exercício físico, também despertando um pouco isso. E é importante para a sua saúde como um todo, não apenas uma saúde física, né? É uma saúde mental, a saúde também espiritual até. Então, em resumo, o Pilates ele vai trazer esses 3 benefícios mais fortes, né? O benefício direto, que é essa questão do trabalho da musculatura respiratória, onde você vai melhorar a sua respiração, principalmente para quem teve Covid e teve algumas sequelas respiratórias. Então, dentro do Pilates você vai ter uma recuperação bem interessante, bem gratificante, que você vai se sentir melhor até, talvez, algumas pessoas já até relataram isso, eu me sinto melhor até do que antes na pandemia, só com essa questão de você ter o exercício físico aliado com uma respiração. Então você tem essa parte respiratória sendo trabalhada, você tem também o seu aspecto imunológico. O Pilates como uma atividade física, né, ele vai despertar, ele vai melhorar, ele vai fortalecer o seu sistema imunológico para que você não apenas combata a Covid, mas combata outros tipos de infecções, e também despertar em você essa questão do autocuidado, né? O autocuidado de você lembrar de você não apenas se ver como uma máquina que trabalha e faz as suas atividades normais do dia a dia, a você ter o seu tempo para você cuidar da sua saúde. É importante a gente
ter isso sempre em mente. Você vai ter uma longevidade. Todos nós queremos uma vida longeva, mas a gente quer ter essa vida longeva com bastante saúde. Não adianta a gente ter uma vida longeva e ficar muito dependente, ou então não conseguir mais andar, e andar através de órtese, prótese, essas coisas assim. Então é muito interessante a gente já ter esse autocuidado já de agora, já de quem está começando a vida agora, e para quem está já há muito tempo na vida e acha que não dá tempo mais, é importante você ter essa melhora na sua qualidade de vida e você ter sempre em mente esse autocuidado para você viver bem e sempre. Tá bom? Até mais, pessoal!